Se você é aquele profissional que já entendeu que para você ter sucesso financeiro, você precisa de saber vender, independentemente se você é vendedor, empreendedor, mas que percebeu que o seu medo, a vergonha ou a timidez está te atrapalhando, esse vídeo aqui é para você. Eu costumo falar que técnicas de vendas não são suficientes para profissionais que não têm atitude e ousadia. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar como especialista em vendas, em neurovendas, pode ter certeza que é perfeitamente possível você desenvolver a sua autoconfiança, a sua autoridade. Afinal de contas, quando a gente não tem autoconfiança, nós vendemos com medo. E quando você tem medo de vender, o seu cliente também fica com medo de comprar de você. E eu quero ensinar para você aqui várias ideias, várias estratégias para você já começar a colocar em prática e ir aumentando cada vez mais essa confiança no seu produto, em você, na sua comunicação. Já chega aqui no canal se inscrevendo, inclusive de acordo com as estatísticas, quem se inscreve no canal bate meta de vendas muito mais rápido. E já curte também esse vídeo. Vamos lá, primeira coisa que você tem que entender é que a gente não consegue atrair para a nossa vida aquilo que a gente julga como errado. Ou caso contrário, a gente pode até atrair, mas a gente não consegue manter aquilo por muito tempo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, você é o tipo de pessoa que tem algumas objeções internas em relação a quem vende. Por exemplo, às vezes você pensa que o vendedor, ele é o tipo de pessoa que precisa de enganar para vender, que precisa de mentir, que precisa de omitir, ou então que ele é o tipo de pessoa inconveniente. Você pode ter certeza que por você ter essa crença limitante mesmo, né? É uma crença que te limita a encontrar o lado bom das vendas, você terá mais dificuldade do que o outro que pensa assim, opa, eu tô vendendo para servir, eu tô vendendo para ajudar. Eu vou te contar melhor uma história. Aqui esses vídeos, gente, são sempre um bate-papo, tá? Eu gosto que você sinta como se eu estivesse aí do seu lado conversando com você sobre isso. Eu gosto de dar um exemplo. Quando eu comecei a minha carreira em vendas como operadora de telemarketing, para começar eu tinha muito medo, muita vergonha. Eu pegava o telefone para vender e eu ficava tremendo, sabe? Eu suava frio, eu gaguejava. Primeiro porque eu não acreditava em mim, segundo que eu pensava assim, como que eu tô ligando, eu moro aqui em Minas, né? Como que eu tô ligando para um cliente lá no Rio de Janeiro e eu vou conseguir convencer ele que ele tem que comprar o que eu vendo? Eu não conseguia acreditar nisso. Tanto é que no primeiro mês eu não vendi nada. Após o primeiro mês que eu comecei a ter resultados extraordinários. Mas no primeiro mês eu tinha muita crença limitante em relação a isso. E o que eu fui fazendo para desenvolver? Eu comecei a observar outras pessoas que vendiam. Você tem que olhar para pessoas que têm resultado dentro da sua carreira, tá? No seu âmbito profissional. Você pode perceber aqui que nenhum vídeo do canal, gente, eu falo sobre só para você vender um produto ou um serviço específico. Você tem que entender o seguinte, vender está em você. O seu produto é o de menos. Você nunca vai me ver gravando um vídeo aqui. Como vender carro, como vender casa. Não, quando você sabe vender, a sua autoconfiança está pautada em você, não naquilo que você vende, entende? E eu lembro que na época eu comecei a observar pessoas que tinham resultados. Eu falei assim, opa, eu não sou menor do que ninguém. Se tem gente vendendo, é porque existe jeito para vender. E eu comecei a observar, será que essa pessoa mente para vender? Não, ela não está mentindo, ela não está enganando. Ela realmente está conseguindo usar argumentos fortes para convencer o cliente que vale a pena comprar aquilo que ela está ofertando. E eu recomendo que você faça isso a partir de agora. Observe no seu mercado pessoas que têm resultados. Tem gente que coloca na cabeça assim, não tem ninguém comprando, cliente está sem dinheiro. Gente, as coisas não são assim, o mercado de luxo está crescendo cada vez mais. Então, tira essas objeções internas, porque isso tudo vai limitando você. E olha para profissionais de vendas com admiração. E aqui eu tô falando para você, vou te dar um exemplo. Eu vejo que tem muitos profissionais do segmento da saúde, aqui psicólogos, dentistas, terapeutas, biomédicos, pessoas que dentro de uma faculdade não aprenderam a vender.
Elas aprenderam muito sobre aquilo que elas fazem. São excelentes profissionais e muito competentes, mas que não sabem nada sobre técnicas de vendas, porque não existe nenhuma matéria na faculdade que ensinou para ela como negociar melhor, como quebrar objeções, como fazer prospecção, como ter um marketing estratégico para atrair clientes, não é? Então essa pessoa ela sai pensando que ela não pode entrar em um papel de vendedor. E eu vou dar um exemplo aqui que já aconteceu e eu até contei para vocês. Eu tenho inúmeros alunos do segmento da saúde que falam assim: Carol, eu pensei que eu precisava de mais uma pós-graduação para o meu empreendimento dar certo, para o meu negócio crescer, mas eu entendi que faltava eu aprender a vender e olhar para vendas como um pilar do meu negócio que é fundamental. Não é só eu saber fazer o meu serviço, é eu saber vender aquilo que eu faço também. Então, olha hoje para qualquer profissional dentro do seu mercado que tem um bom resultado e admira ele. Eu vejo que tem gente que olha para quem está vendendo e infelizmente tem julgamentos contra essas pessoas. Mas eu quero agora não, que você olhe com admiração. Afinal de contas, quando você gosta de algo, a sua chance de atrair isso para você é muito melhor. E outra coisa, para a gente ir treinando cada vez mais a sua mentalidade. Não existe nenhuma técnica de venda que é capaz de ajudar um profissional a vender que tem uma mentalidade escassa, não. Aquilo que não cabe na sua mente nunca vai caber na sua mão, porque tudo que existe no campo físico um dia existiu na mente de alguém. Alguém precisou de acreditar nisso. Imagina aí Henry Ford quando começou a criar os carros, por exemplo. Todo mundo julgava que não, você não vai conseguir, isso aqui é impossível. Imagina, gente, todos os criadores das maiores invenções, eles eram vistos como loucos, que não era possível ele fazer aquilo que ele estava fazendo, mas ele precisou de acreditar sozinho que era. Então, certos momentos da nossa vida é só a gente pela gente mesmo. Às vezes você quer começar a empreender agora. No começo, talvez ninguém está acreditando em você, mas eu preciso que você não duvide de você mesmo. Não tem problema você perder a credibilidade com todo mundo, mas o dia que você perder a credibilidade com você, aí já é um grande problema. Então, a partir de agora, eu quero que você faça um exercício mesmo. Pega o seu produto ou pega o seu serviço e você vai listar 10 maneiras que o seu produto ou serviço ajuda a vida de alguém. 10 maneiras. Eu quero que você tenha um olhar, e isso daqui tudo tem muito a ver com neurovendas, tá, gente? Mas eu quero que você tenha um olhar de benefício, de ajuda. Quando você tem algo que é muito importante, que é muito bom, por que você teria medo de ofertar isso para alguém? Imagina que você, vou dar um exemplo aqui muito simples, imagina que você tem a cura para uma doença e que você só pode vender essa cura, você não pode dar a cura não. Você tem uma regra que você tem que vender essa cura. Você não ia fazer de tudo para encontrar as pessoas que estão doentes para comprar essa cura de você? Você não ia fazer de tudo para argumentar, porque você tem certeza que a cura iria ajudar muito aquele doente ali? Gente, em certos momentos a gente tem que acreditar tanto naquilo que a gente vende, a tal ponto que a gente fala daquilo com tanta convicção, com tanta certeza, que o outro comece a acreditar também. Então você vai listar a partir de agora. Eu vou dar um exemplo meu para ficar mais fácil para você. Eu trabalho com vendas de cursos, mentorias, palestras, treinamentos, workshop. Então imagina agora, eu vendo um treinamento, eu vendo um curso. Não, eu vou listar aqui o quê? Eu ajudo a empresa a aumentar as possibilidades de vender para mais clientes. Tá vendo? Eu vou listar tudo isso. Eu ajudo a empresa a aumentar a lucratividade. Eu ajudo vendedores a vender com mais confiança. Eu ajudo empreendedores a crescer o seu negócio com vendas saudáveis. Percebe? Eu ajudo profissionais a pararem de negociar só dando desconto. Olha tudo de bom que eu faço pelas pessoas. Tá vendo? Eu não tô falando aqui eu vendo curso, eu vendo palestra, eu vendo mentoria. Não, eu ajudo as pessoas a economizarem tempo, a economizarem dinheiro, a fazerem mais dinheiro. Tá vendo? Então olha para o seu produto e tenta listar tudo isso. Às vezes você não vai conseguir fazer tudo de uma vez agora, mas você vai precisar de um tempo e listar pelo menos 10 soluções que você entrega para quem compra de você. Isso tudo você já vai perceber que vai dar assim, ó, uma guinada na sua mente. Você já vai olhar para vendas com outros olhos. E eu duvido muito você não ter mais confiança para vender. Eu lembro que quando eu vendia produtos bancários,
Tinham muitas pessoas que passavam pela empresa. Um certo momento eu vi uma vez uma vendedora chorando no banheiro e falando assim: nossa, Carol, mas eu tô vendendo um negócio aqui que o cliente tá pagando juros, tá fazendo um empréstimo, ele tá pagando juros e tudo mais. Eu falava assim: olha, você tá empurrando alguma coisa para alguém? Não, eu não tô empurrando, eu tô oferecendo. Então, ótimo, seu cliente tem possibilidade de falar não para você. Você não vai vender para quem não quer comprar, para quem não tem interesse nenhum em comprar de você. Mas agora outros você tá ajudando. E eu dei até na época um exemplo para ela de um cliente que ele tinha feito um empréstimo comigo, que ele pegou esse empréstimo para poder fazer uma cirurgia dos olhos. Acho que eu já até contei esse exemplo aqui para vocês. E ele me agradeceu demais, depois falou: Carol, ainda bem que você entrou em contato comigo, que você me ofereceu um empréstimo, porque eu estava esperando essa cirurgia sair pelo SUS, não sabia nem quando que isso ia sair, e eu consegui pagar essa cirurgia particular com um empréstimo que eu fiz. Você salvou a minha visão. Olha, se eu lembrando de uma coisa dessa, não tem como eu falar assim: opa, eu vou ligar para mais pessoas, eu vou ofertar aquilo que eu vendo para mais pessoas. Então, outra coisa que você pode fazer também que vai te ajudar muito é pegar agora feedbacks de clientes satisfeitos. Sabe aqueles clientes que elogiaram você, que elogiaram o seu produto ou serviço e que falaram com você assim: olha, ainda bem que eu encontrei você, você é um profissional competente, que me entrega aquilo que prometeu. Então, pega e faz uma pasta no seu celular só com esses prints. Às vezes você cria um grupo no WhatsApp, você com você mesmo, envia todos esses prints lá para você se lembrar do quanto que aquilo que você vende ajuda os outros. E que o dia que você tiver medo ou vergonha de vender, você está deixando de ajudar alguém. Olha que poderoso, olha que forte isso. Se você está com medo de vender, você está com medo de ajudar. Então aí você já vai treinando a sua mente. Gente, nossa mente, ela é treinável. Você já conseguiu perceber que às vezes uma pessoa, ela é capaz de largar um vício? Porque ela vai treinando a mente dela. No começo é muito difícil, no começo ela pensa que ela não vai conseguir, mas ela vai fazendo o quê? Um dia após o outro. E isso daqui é outro insight que você tem que anotar. Eu fico muito energizada, porque eu sei o quanto que é poderoso isso. Eu sei. Você tem que pensar o seguinte: não é com a teoria que você vai aprender. Eu tô disposta a entregar tudo aqui para você, mas é com a prática. Você não aprende a nadar estudando sobre a água, lendo um livro de como nadar. Você vai ter que pular na água e você vai ter que tentar colocar em prática aquilo que um especialista está te ensinando, que o seu professor está te orientando. Agora, eu vejo que as pessoas às vezes ficam só com obesidade de informações mentais, mas que não colocam em prática aquilo que está aprendendo. Tudo que eu estou te falando aqui, saia daqui e execute. Eu tenho certeza que com a execução você já vai fazer parte da minoria. Por quê? Porque a grande maioria escuta um vídeo desse, entra num ouvido e sai no outro. Eu quero que você execute. Não é um vídeo, não é uma aula, não é uma palestra, não é curso, não é mentoria que muda a vida de ninguém, não é livro que muda a vida de ninguém. É prática. É aquilo que você faz com aquilo que você aprende. Então, tudo que eu estou te passando aqui, pensa o seguinte: eu vou executar. E isso serve para todos os vídeos que eu coloquei para você aqui no canal também. Entra nesses vídeos, aprende e executa. Aos poucos, mas executa, mas faça. E aí agora você tem que pensar o seguinte: às vezes você vai treinar enquanto está vendendo. Você tem que estar com a sua mente no momento presente. Ou seja, se você está com dificuldade em quebrar uma objeção, imagina que o cliente fala com você assim: nossa, tá caro, eu quero pensar, ou eu quero conversar com alguém. E você percebeu que essa objeção travou você. Você estava indo até bem, mas que isso te colocou muito medo, que você nessa hora ficou inseguro. O que você vai fazer? Você vai anotar. Acabou aquela negociação, acabou aquela venda, você vai anotar o que te deixou inseguro. E a partir de agora, você vai treinar para se sentir mais confiante. E esse treinar aqui é o quê? Às vezes você pode treinar com a sua esposa, com seu marido, com seu filho, com um colega de trabalho, na frente do espelho. Isso eu fazia muito. Quando eu comecei a dar as minhas primeiras palestras, eu treinava na frente do espelho mesmo, colocava o cronômetro e ia treinando. Ou então, eu colocava o celular para me gravar, porque eu queria observar como que estava a minha linguagem verbal, minha linguagem não verbal também, né, os meus gestos ali. E aí eu colocava o celular para me gravar e depois eu ia voltando ali nas partes e pontuando o que eu precisava de fazer de diferente. Isso, gente, é ser uma pessoa que está com um objetivo constante de melhorias.
Falar que quer só melhorar, eu quero melhorar minhas vendas, mas o que que de fato você está investindo no seu tempo? Eu falo que onde está o seu investimento de tempo e financeiro é onde você realmente quer melhorar. Se você realmente, vou te dar um exemplo aqui, eu quero emagrecer, eu tenho uma vontade muito grande de emagrecer. Mas aí eu tô só com vontade de emagrecer, eu tenho vontade. Vontade um monte de gente tem. Agora não, se eu falo assim, opa, eu vou pegar uma parte aqui do meu salário e eu vou pagar uma academia com isso. Eu vou pegar uma parte aqui do meu salário e eu vou investir num bom nutricionista para isso. Eu vou pegar o meu tempo agora, porque não é só um investimento de dinheiro, mas um investimento de tempo também. Eu vou pegar o meu tempo agora e eu vou na academia. Eu vou pegar o meu tempo agora, eu vou no supermercado, comprar o que são as coisas certas para eu me alimentar e vou chegar na minha casa e vou preparar essa alimentação. Você está percebendo que onde eu estou colocando meu tempo e meu dinheiro é onde realmente eu quero ter resultado? E aqui, gente, não é, eu tenho que pagar caríssimo em alguma... Não é isso. Mas às vezes a gente quer muito as coisas, mas quer da boca para fora. A gente não está realmente colocando tempo, energia, dinheiro, investindo aquilo que a gente tem de mais importante em melhorar aquilo que realmente a gente quer. Você quer realmente melhorar as suas vendas? Então eu sinto muito em te falar. Você vai ter que investir tempo para isso. E eu não tô aqui para te falar, igual muitos gurus vêm dizer para você, que é da noite pro dia, que se você vai ter uma virada de chave e você vai pegar uma técnica e isso vai explodir suas vendas. Eu não acredito nisso. Porque comigo não foi assim. Quando eu comecei, por exemplo, a vender na internet, quando eu comecei a divulgar meu conhecimento ali, eu tinha 5 pessoas numa live comigo no Instagram. Nós já fizemos lives aí com mais de 5 mil pessoas, aulões de vendas que a gente faz toda semana, toda quinta-feira lá no meu Instagram. Com mais de 5 mil pessoas nós já fizemos. Mas não foi da noite para o dia. No começo foram 5, e ali era minha mãe, o Lucas, meu noivo. Depois foram 20. Um foi falando para o outro, foi 30. Depois eu não tinha dinheiro para investir em tráfego, eu não tinha dinheiro para ter um bom design, mas é aquilo, a gente vai fazendo, como se diz o Cortella, a gente faz o que a gente pode com a condição que a gente tem, enquanto não tem condição de fazer melhor ainda. Mas fazer, executar e falar assim, opa, esse vídeo que eu gravei não foi tão bom, agora eu vou fazer outro para ficar melhor. E aqui entra, gente, um ponto que é muito importante, sobre o medo, vergonha, insegurança. Às vezes tem muitos profissionais que deixam de fazer o que precisa de ser feito por isso. Querem muita perfeição. Ao invés de vir e gravar um vídeo para divulgar o trabalho que eles vendem, eles ficam só pensando na teoria de como ter um cenário lindo, de como falar bonito, de como... Não, as coisas não funcionam assim. Eu, por exemplo, comecei sem ter uma boa iluminação, eu não tinha, quem dera, né? Se eu tivesse uma estante dessa aqui no começo, era uma cortina, iluminação péssima, o tripé era os meus livros, mas era o que dava para fazer e eu fui fazendo. Então, assim, olha para pessoas que também tiveram dificuldade e chegaram lá. Porque eu tenho certeza que você também tem esse potencial. Você não é menor do que ninguém. E outra coisa, eu vejo muitos profissionais que são bons, mas que não estão vendendo por quê? Porque não estão sendo vistos. Você pode ter certeza de uma coisa, quem é visto vai vender mais do que quem é bom às vezes. Infelizmente, sendo justo ou não sendo justo, a realidade é essa e eu preciso te falar isso. Essa é a realidade. E no começo não vai ser simples, mas você tem que fazer. Só com teoria você nunca vai aprender. Só com vendo vídeos ou lendo livros você nunca vai aprender. Então, o que é o seu exercício? Clareza do seu produto ou do seu serviço, execução. Você vai fazer a tarefa de colocar as 10 características que ajudam outras pessoas. Você vai fazer uma pasta no seu celular colocando prints de clientes satisfeitos. Carol, mas eu ainda não tenho esses clientes. Então, quando você tiver, já cria essa pasta porque ela já vai estar lá pronta. Outra coisa que você tem que entender, o seu não se coloca como inferior a clientes. Você não é inferior a cliente nenhum. Quando você se sente uma pessoa que precisa muito do outro, você se coloca num papel de profissional coitadinho e vitimista. E ninguém quer fazer negócio com gente coitado. A gente gosta de pessoas que são autoridade, a gente gosta de fazer negócios com quem a gente admira. Então o seu cliente não é melhor e não é pior do que você em nada. Aqui, você tem um produto bom, não é? Você já fez seu exercício? Você tem um bom produto ou um bom serviço. O que você está fazendo? Você vai ligar isso a uma pessoa que precisa. Então é bom para você vender para o cliente, mas é muito bom para o cliente comprar de você também. Então não tenha medo de ofertar aquilo que você vende. Entende? Não se coloque como inferior. E outra coisa que você tem que aprender é gostar de escutar não. Eu sei, gente, que a gente, desde quando nós nascemos,
até quando éramos bebezinhos, a gente não gosta de escutar não. A gente chorava pra quê? Pra mãe da gente fazer aquilo que a gente quisesse que ela fizesse. Dar uma mamadeira, me dar aquele brinquedo, não é? E quando a gente escutava um não, o que a gente fazia? Birra, pirraça. Minha mãe falava que eu era bem birrenta e pirracenta. Mas aí, a gente não quer ser rejeitado por ninguém, né? Mas em vendas, o seu cliente não fala não para você. Ele não fala não nem para o seu produto. Às vezes ele está falando não para o momento. Olha você como consumidor, tem tanta coisa que você tem vontade de comprar, mas nesse momento você não pode comprar. E você fala não para um vendedor, não fala? Para um profissional, para outras pessoas. Então tira isso que o não do cliente é para você. Quando você leva o não para o coração e leva para o lado pessoal, você fica com muita dificuldade de prospectar novos clientes. Você fica remoendo aquilo muito tempo. E aí você perde um dia de vendas porque você está ali chateadinho com alguma coisa que aconteceu. E eu falo que assim, gente, em vendas, o não, para mim, ele é igual bom dia. Quem não quer comprar, tá tudo certo. Eu tenho milhares de outros potenciais compradores e eu vou em busca dessas outras pessoas. Mas uma pessoa que me falou não, ela não pode ser capaz de mudar completamente o meu dia, a minha confiança em mim ou naquilo que eu vendo. Tá? Então, goste do não. Até porque, muitas vezes, a gente escuta muito mais nãos do que sims. Imagina só, eu tô ali fazendo uma live para 5.000 pessoas. Eu vou vender para 5.000 pessoas? Claro que não. Eu vou vender para minoria e é assim. Você não vai vender para todo mundo, se conforme com isso. A gente muitas vezes vende para minoria. Então, quanto mais não você vai escutando, mais perto do sim você está. Isso é bom. Você tem que olhar para o não e sentir prazer em escutá-lo. Não se sentir inferior, um coitadinho ou um vitimista. E a partir de agora você não vai só estudar, você vai treinar, vai estudar tudo isso que eu tô te passando e cuidado com uma coisa, isso aqui é um conselho que eu tô te dando, tá? Cuidado com script de vendas. Cuidado em querer pegar frases prontas na internet. Eu falo sempre para os meus alunos do Neurovendas, inclusive na nossa última mentoria, porque o Neurovendas é a minha formação completa, atualmente está com mais de 160 aulas, nós fazemos mentoria todos os meses com os alunos. E nessa última mentoria que nós fizemos, 3 horas e meia de mentoria. Eu fui confirmando e analisando com eles várias vendas presenciais, vendas pelo WhatsApp, que eles foram trazendo para mim dificuldades que eles estavam tendo ali no dia a dia. E uma das coisas que eu percebi que estava sendo um problema, tá, para muito deles é o quê? Ficar engessado. Ficar querendo aquela resposta pronta. O cliente falou que tá caro, aí eu tenho que responder tal coisa. O cliente falou que vai pensar. Não, vendas não funcionam assim. Não dá para vender para todo mundo da mesma forma. Cada cliente é de um jeito. É por isso que a gente tem que ir moldando, gente, e fazendo com que a nossa comunicação seja cada vez mais forte, mais persuasiva. E é isso que eu ensino para eles. Falei assim, olha, a partir de agora, passei vários exercícios lá, a gente está mudando tudo isso. Por quê? Porque eu quero ver sempre os meus alunos vendendo com técnica, confiança e leveza. O Neurovendas ele não está aberto no momento, mas eu gosto de deixar para você aqui sempre o link da pré-inscrição, que é um grupo VIP de pré-inscrição, que assim que eu abro vagas eu informo lá nesse grupo primeiro. E aí lá eu passo todas as informações, a gente deixa aberto pouquíssimo tempo e nós abrimos poucas vezes ao ano, tá? Então, se você quer realmente vender mais, quer vender melhor, quer um método que já foi comprovado por mais de 5.000 pessoas em 9 países, eu vou deixar o link para você aqui abaixo. Mas um ponto importante é esse, você saber que script de vendas não é o que vai resolver a sua vida. Pelo contrário, às vezes vai te deixar mais engessado. E isso acontece muito com pessoas que eu tô vendo que estão usando inteligência artificial e que a inteligência artificial é boa, Carol? Sim, ela é boa para quem já é bom. Porque quem é bom sabe avaliar aquela resposta que a inteligência artificial trouxe. Se ela realmente é válida como um bom argumento. Agora, tem gente que está usando a inteligência artificial como uma muleta, mas a pessoa não é nem uma pessoa que precisa de muleta, você está entendendo? Está deixando de ser criativa e não sabe avaliar se aquela resposta ali tá válida ou não tá. Então, toma muito cuidado com isso, em buscar atalhos. Eu sempre gosto de falar isso. Se atalho fosse bom, não existia o caminho. E outro conselho que eu te dou, desapega dos seus concorrentes, principalmente se você está no início, porque senão isso traz mais medo e insegurança para você.
tudo nessa vida que a gente foca, cresce. Se você foca em você, você pode ter certeza que você vai crescer. Mas se você foca no seu concorrente, às vezes ele cresce na sua mente de uma forma muito maior. Então toma cuidado com isso. No começo, você tem que focar mais em você, não é em se tornar outra pessoa. Às vezes você começa a se comparar muito com o outro e isso daí, ao invés de te impulsionar, isso acaba te travando também, tá? Então eu trouxe para você aqui vários insights, é uma ideia de bate-papo mesmo, válida para qualquer produto, para qualquer serviço. Eu não tô aqui para te ensinar a vender uma única coisa, é para você desenvolver você, para você vender o que você quiser. Inclusive, tem um vídeo aqui que vai te ajudar demais em relação a isso, que é um vídeo que eu te mostro os erros que você pode estar cometendo que atrapalham você a vender da forma que você gostaria. Eu já vou deixar esse vídeo aqui como indicação, assim que terminar esse, você já vai para o outro, tá bom? Então, eu espero que você treine tudo isso, desenvolva cada vez mais a sua autoconfiança e lembre-se que é uma escadinha, dia após dia. Quanto mais resultado você tem, mais confiante você vai se sentindo também. Então, valorize os pequenos esforços e resultados que você tem. Eu tenho certeza absoluta que você é plenamente capaz de se tornar mais autoconfiante e de vender com mais autoridade. Eu tô aqui sempre torcendo por você.